No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. A palavra do Senhor hoje que nós vamos ler está no livro de 1 Reis, no capítulo 18, no versículo de 36 ao 40. 1 Reis, capítulo 18, versículo de 36 até o 40. O texto diz o seguinte: Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mãos deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Nós sabemos que vivemos um tempo difícil, um tempo de muita confusão espiritual. Não são poucos os falsos profetas que tentam atormentar a vida daqueles que servem a Jesus. E o pior é que esses em geral conhecem os sentimentos e as fragilidades espirituais dos que os ouvem e não perdem nenhuma oportunidade de lembrá-los de que tem autoridade para determinar-lhes a vontade divina. Então nós precisamos estar encorajados, não temer os falsos profetas. A ordem de Jesus para nós em relação a esses enganadores é: acautelai-vos. Nós sabemos que o confronto, meu querido, de Elias com os profetas de Baal, conforme narrado aí no 18º capítulo do livro de 1 Reis, foi um dos fatos mais significativos da história bíblica. Mais significativo ainda foi a vitória que o profeta de Tisbe obteve sobre os falsos profetas. Significou a continuidade da existência de Israel como povo a quem Deus havia escolhido para cumprir o seu propósito salvífico com a humanidade. Então, precisamos detectar, através de um conhecimento que nós vamos buscar dos falso Deus, que era Baal, detectar se ainda existe esse falso Deus hoje no meio das pessoas. Baal, meu querido, era uma divindade cananeia. E por diversas vezes a gente vai fazer essa referência a esse fato. Mas aqui é bom a gente conhecer mais com detalhes esse falso Deus, e assim nós vamos entender porque ele causava tanto fascínio no mundo cananeu e também em Israel, porque a palavra Baal significa proprietário, marido ou senhor. Os estudiosos observam que esse nome traz esses significados para demonstrar que a divindade pagã exercia controle e posse, não somente sobre o lugar onde se encontrava, mas também sobre as pessoas. Então os profetas estavam conscientes de que não se podia admitir tal fato entre o povo de Deus. E por isso levantaram suas vozes em protesto contra essa divindade.
Então é bom a gente identificar. Que divindade é essa chamada Aserá? Então a crença cananeia dizia que El, né? El seria o Deus. O principal, isto é, o pai dos outros deuses. E a Será era a deusa mãe. Então o texto bíblico de 1 Reis 18, capítulo 18, versos 17 a 19, faz referência a essas duas divindades. A palavra poste ídolo, você vai encontrar essa palavra na Bíblia. A palavra poste ídolos, nesse texto, é a tradução do termo hebraico Aserá ou Aserá, né? Asherá com SH ou Aserá com S. E mantém o significado de bosque para a adoração de ídolos. Aserá, conhecida também como Astarote ou Astarte, era uma deusa ligada à fertilidade humana e animal e também da colheita. Então, no texto bíblico, nós observamos que ela exerceu uma influência grandemente, de forma negativa, entre o povo de Deus. Assim entendemos o porquê da resistência profética a esse culto. Então nós vamos identificando essas divindades, o que eles significavam, e a gente vai percebendo, então, o porquê que o povo acabava se voltando a esses deuses. Por causa do que eles representavam. Então vamos confrontar esses falsos profetas. Os fatos ocorridos no reinado de Acabe vêm mais uma vez confirmar uma verdade. Nenhum sistema é profético. Nenhum profeta pertence ao sistema. O texto de 1 Reis, no capítulo 18, e verso 19, destaca essa verdade. Os profetas de Baal eram, de fato, profetas, mas comiam da mesa de Jezabel. Eram profetas, mas possuíam seus ministérios alugados para Acabe e para sua esposa. Eles profetizavam o que o rei queria ouvir, pois faziam parte do sistema estatal daquele governo. Nenhum homem de Deus, nem tampouco a igreja, pode ficar comprometido com qualquer sistema religioso, com qualquer esquema político ou religioso. Se assim o fizerem, perdem suas vozes proféticas. Então Acabe e sua esposa Jezabel haviam institucionalizado a idolatria no reino do norte. Baal e Aserá não eram apenas os deuses principais, mas também os oficiais. O culto idólatra estava presente em toda a nação, de norte a sul e de leste a oeste. Então, dessa forma, para manter a presença da religião pagã na mente do povo, a casa real necessitava de um grande número de falsos profetas. O texto sagrado, então, por diversas vezes, destaca esse fato. E Elias pôs isso em evidência na presença do povo. 1 Reis, capítulo 18, versos 22. Não havia verdade, não havia autenticidade e tampouco qualidade no falso culto, mas apenas quantidade. Interessante a gente ver essas coisas, porque às vezes a gente lê Elias, Eliseu, o fogo do céu, e a gente fica nisso, a gente fica nesses avivamentos carnais, nesses avivamentos que não traz conversão, e esquecemos o porquê, naquela época, tudo isso aconteceu. Era uma falsa adoração. E no que a falsa adoração, ela imita a verdadeira. O relato do capítulo 18 de 1 Reis revela que a adoração a Baal possuía rituais que tinham certa semelhança com o ritual hebreu. Usavam altar, havia música, danças e também sacrifícios. Veja, havia o quê? Havia altar, havia música, havia danças e também sacrifícios. Elias, porém, sabia que aquela religião era falsa. Apesar de suas crenças rituais, jamais conseguiria produzir fogo do céu, aleluia.
O teste seria, portanto, a produção de fogo. Veja, tudo parecia autêntico, genuíno, mas não era. E isso enganava as pessoas. E a única maneira então de discernir o que era de Deus e o que não era, não dava para discernir no altar, porque os dois cultos tinham altar. Não dava para discernir nas músicas, porque os dois cultos tinham música. Não dava para discernir nas danças, porque os dois cultos tinham dança. Não dava para discernir nos sacrifícios, porque os dois cultos tinham sacrifício. Então era necessário uma manifestação espiritual. Era necessário fogo do céu. O verdadeiro fogo do céu. Observamos que os profetas de Baal ficaram grande parte do dia tentando produzir fogo, mas não conseguiram. Uma das marcas do culto falso é exatamente a tentativa de copiar ou reproduzir o verdadeiro. Encontramos ainda hoje dezenas de religiões e seitas tentando produzir fogo santo. E não acontece qualquer êxito, não tem êxito. Somente o verdadeiro culto a Deus faz descer fogo do céu. Entenda. Podemos imitar sinais, simbologias, rituais. Mas a manifestação de Deus não se pode criar, não se pode imitar, porque é Deus que está no comando. Então, no que se diferencia da verdadeira adoração? A adoração verdadeira se diferencia da falsa em vários aspectos, meu querido. O relato do capítulo 18 de 1 Reis destaca alguns que consideramos essenciais. Em primeiro lugar, a adoração verdadeira firma-se na revelação de Deus na história. Abraão, veja, 1 Reis 18:36, Abraão, Isaque e Jacó foram pessoas reais, assim como foram reais as ações de Deus em suas vidas. Em segundo lugar, verdadeira adoração distingue-se também pela participação do adorador no culto. Elias disse, e que eu sou teu servo. A Bíblia diz que Deus procurava adoradores. Evangelho de João capítulo 4, versículo 24. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Israel havia sido uma nação escolhida pelo Senhor. Elias invocou como servo pertencente a esse povo os direitos da aliança. Meu Deus! Ele invocou os direitos da aliança. Ele fazia parte do povo eleito. Não era uma cópia. Não era um plágio, meu querido. Era a genuína adoração. O que nós vemos hoje? Tudo parece que está valendo. Tudo está muito igual. Está tudo igual, nós estamos vendo que tudo está tudo junto e misturado. É a paz do Senhor ali, a paz de Cristo aqui, a paz e bem ali, a paz e amor aqui, salve ali. Importante é Jesus, importante é Deus. Tudo parece que está igual, estamos nos confundindo, estamos nos misturando, ouvindo isso, ouvindo aquilo, fazendo tudo junto. Porque, a grosso modo, parece que está tudo caminhando para Deus. Mas na hora do fogo, na hora de Deus atender ao pedido de Elias, ele atendeu por causa da aliança, ele atendeu porque era genuíno, porque era verdadeiro. E por que não atendeu Baal e se tudo estava igual? Porque não era verdadeiro, era uma cópia que enganava muito e o povo de Israel estava indeciso. Esta é a história que estamos vivendo hoje, querido. Há muitas pessoas confusas, há muitas pessoas que não sabem discernir porque tudo parece igual, tudo tem dança, tudo tem música, tudo tem ritual, tudo tem teatro, tudo tem cores, tudo tem luzes, tudo tem palma, tudo tem emoção, tudo tem lágrimas, tudo tem grito, tudo tem glória, tudo tem bênção, tudo tem milagre, tudo tem cura. Então é de Deus. Mas será que vai descer fogo do céu? Será que vai descer a unção? Será que Deus está pondo a mão em tudo isso? Elias tinha certeza que não era. Que os profetas de Baal, eles profetizavam segundo a vontade dos seus líderes. Para agradar a carne. Para agradar as suas próprias vontades. Eles não eram tementes, não tinham temor ao Deus do céu. Por isso Elias fez aquele
aquele desafio diante de toda a nação de Israel, porque o povo estava confuso. Semelhantemente hoje, querido, todo mundo diz que é do Senhor. Todo mundo fala que é do Senhor. Então a necessidade hoje é de uma manifestação poderosa e verdadeira e genuína do Senhor, para discernir o que é de Deus e o que não é. E muita coisa vai ser queimada. Muita coisa é palha e vai ser queimada. Elias, ele fazia parte da aliança, então ele invocou os direitos da aliança e Deus atendeu. Em terceiro lugar, ela diferencia-se pela palavra de Deus, que é um instrumento usado para concretizar os planos e propósitos do Senhor. Nós não podemos alterar a palavra, nem aumentar, nem diminuir. E nem dizer que durante a história foram acrescentados textos e doutrinas, foram acrescentados costumes e rituais por causa da tradição, se não está em conformidade com a palavra do Senhor. Se não está em conformidade com a palavra do Senhor, pode ser que seja bom, pode ser que seja bonito, pode ser que até ajude, pode ser que até dê algumas respostas, pode ser que até pareça que está legal, mas se não está em conformidade com a palavra do Senhor, se não está em conformidade com a palavra do Senhor, meu querido, desculpa, mas não está valendo. Porque precisa estar em conformidade. Quando a Bíblia diz que é A, é A. Quando a Bíblia diz que é B, é B. Eu não posso dizer que o A é igual ao B. Não é. A é A e B é B. E o que tem acontecido? Não, nós estamos trocando. A Bíblia fala A, eu digo que é B, mas está tudo certo, porque eu sou cristão. Olha, os profetas de Baal, eles tinham todos os rituais iguais aos rituais dos israelitas. É por isso que o povo estava confuso. Porque eles faziam tudo igual. E qual é a diferença? A diferença é, precisa haver manifestação sobrenatural do poder de Deus. E aí você vai discernir o que é de Deus ou não. O que tem acontecido hoje no nosso meio, um sincretismo religioso. Uma mistura. Veja, o dicionário da língua portuguesa do Aurélio define o vocábulo sincretismo como a fusão de elementos culturais diferentes, ou até antagônicos, ou seja, contrários, e em um só elemento, continuando perceptíveis alguns sinais originais. Essa definição, então, ajusta-se bem ao culto judeu no Reino Norte, durante o governo de Acabe. Esse que casou com Jezabel, que trouxe os profetas de Baal para dentro do povo israelita. É bom a gente entender a palavra do Senhor, querido. A adoração verdadeira havia se misturado com a falsa, e o resultado não podia ser mais desastroso. Porque misturou. E a geração que estava nascendo já estava recebendo aquele ensinamento misturado, pior ainda, porque vai se criando uma geração que recebe o ensinamento errado e começa a defender como se fosse certo. A adoração verdadeira havia se misturado com a falsa, meu querido. Será que não tem esse problema hoje? Será que nós não estamos praticando a idolatria com falsos deuses, dizendo que isso agrada ao Senhor? Porque nós recebemos esse ensinamento desde criança. Será que não estamos adorando o homem? Não estamos adorando líderes, pessoas que se destacam? Será que não? Esse problema da mistura do culto hebreu com outras crenças foi uma ameaça bem presente ao longo da história de Israel. O sincretismo religioso foi uma ameaça ainda o é e sempre o será. A fé bíblica não pode ser misturada com outras crenças. Desculpa, meu querido. Você pode ser um religioso, e muito religioso, mais do que eu. Mas veja, no passado essa história se repetiu, de misturar. Misturaram o santo com o profano. E qual foi a resposta divina ao secretismo? Veja, o texto sagrado diz que logo após o Senhor ter respondido com fogo à oração de Elias, em 1 Reis 18:38, o profeta Tisbita deu instrução ao povo. O que ele falou? Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. 1 Reis 18:40, confira. Parece uma decisão muito radical, mas não foi.
O remédio para extirpar o mal precisava ser tomado. A decisão de Elias não foi tomada por sua própria conta, mas seguia a orientação divina dada pelo Senhor a Moisés. A lei deuterocanônica dizia que era necessário destruir todos aqueles que arrastassem o povo de Deus para a idolatria. Confere lá, Deuteronômio 13, de 12 a 18, ou Deuteronômio 20, de 12 a 13. O que nós concluímos, querido? O desafio do profeta Elias contra os profetas de Baal foi muito além de uma simples luta do bem contra o mal. Ele serviu para demonstrar quem de fato era o Deus verdadeiro e, portanto, merecedor de toda adoração. Foi decisivo para fazer retroceder o coração do povo até então dividido. Mostrou que o pecado deve ser tratado como pecado e que a decisão de extirpá-lo deve ser tomada com firmeza. A luta contra a falsa adoração continua ainda hoje por parte dos que desejam ser fiéis a Deus. Não há como negar que ao nosso redor ecoam ainda os dons advindos de vários cultos falsos. Alguns deles transvestidos de piedade cristã. Oh, meu Deus, aleluia. Oh, advindos de piedade cristã. Oh, o fogo do Espírito Santo vai cair sobre você. O milagre. Olha, isso tudo está acontecendo. Transvestidos de piedade cristãs, assim como Elias. Uma igreja triunfante deve levantar a sua voz a fim de que a verdadeira adoração prevaleça. Eu quero terminar aqui com uma frase. Uma frase que tem ecoado. Diz um velho ditado: quem poupa o lobo, sacrifica ovelhas. Então nós temos visto aí pessoas popstar subindo em púlpitos, subindo em altares, sem ter a experiência pessoal com Deus e ditando normas. Muitas das vezes a nossa fé é baseada em musiquinhas cristãs. Musiquinhas que nos tocam, musiquinha que nos emociona, e aquilo é a nossa doutrina. Gente, para com isso. A doutrina bíblica vai muito mais além do que versos cantados em forma de romantismo e poesias. Há muita idolatria no meio cristão. E nós não sabemos, não estamos sabendo discernir. Porque achamos que tudo que é barulho, que é tambor batendo, é fogo. É fogo do céu, é avivamento. O avivamento não se dá com tambor, querido, mas se dá com cruz. O avivamento não se dá com gritaria, querido, mas se dá com obediência à palavra do Senhor. Por isso a palavra diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Hoje nós aprendemos que nada mudou. Há um sincretismo funcionando, um sincretismo cristão, o que é pior. Um sincretismo, uma mistura, uma fusão, uma mistura dos elementos da fé, das religiões com o cristianismo. E o fruto disso é uma fé infértil que não leva para o céu. Que o Senhor nosso Deus possa nos dar entendimento e discernimento para discernir a sua vontade, fazer a sua vontade, para que quando Ele voltar, Ele nos reconheça como seus filhos, adquiridos por um preço muito alto, que é o preço do sangue carmesim. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém.